Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Júnior Costa mais uma vez, com matéria de ciências, e hoje nós vamos falar um pouco sobre um astro, né? No caso, vamos falar um pouco sobre a Lua, que seria um satélite natural, que tem várias curiosidades sobre ela, né? Na aula passada nós focamos ali os instrumentos ópticos, chegamos a falar sobre a questão do, como posso dizer, de como você pode visualizar, né, o universo através de lentes. Na verdade, essa foi uma aula anterior, né, porque a aula passada nós prestamos uma homenagem, no caso, à cultura afro-brasileira e à cultura africana, né? Mas aí, para que a gente não passe, né, despercebido ou esqueça o que foi que aconteceu na aula passada, nós falamos um pouco sobre a herança que os africanos, né, a cultura africana deixou para os brasileiros. E aí nós citamos desde comidas, né, até mesmo algumas outras situações, como por exemplo a vestimenta, né, no caso como eles se vestiam, questão de joias, enfim. Um dos alimentos que nós citamos na aula passada foi justamente o acarajé, que é típico africano, né? Falamos sobre a sua composição, no caso carboidratos, vitaminas, o que é encontrado em cada um deles. Recordo que a gente falou sobre cuscuz, falamos sobre a pamonha, que tem uma influência também, né, africana, que a sua origem ela é indígena, foi adaptada ali também pelos africanos e ficou como herança para os brasileiros, né? E chegamos a falar também lá no nosso último slide as suas outras influências, como a dança, como a música, a roupa que eles vestiam, que eles vestem também ainda hoje, influenciou diretamente nas roupas que nós encontramos aqui no Brasil, né? A questão colorida, as várias cores que nós temos e também a questão das joias. Cheguei a falar também que eles influenciaram até mesmo na nossa língua, no caso, em algumas palavras que nós dizemos hoje seriam palavras que eles deixaram para a gente, como por exemplo, nesse slide aqui você pode ver que existem várias palavras, uma das está ali escrito o cafuné, né? O cafuné, o caçula, seriam palavras que foram deixadas justamente por eles, tá bom? E aí essa homenagem foi prestada, mais uma vez eu queria parabenizar a história da cultura africana e a partir de agora nós vamos mudar um pouco o nosso foco, que seria falar sobre o que nós tínhamos, né, programado. No caso, nós falamos em outra aula que as lentes poderiam ser utilizadas para observar o universo, né? Essa observação do universo a gente pode fazer com essas lentes e fazer com que entendamos um pouquinho melhor como é que funciona esses astros lá fora. A Lua, ela não está fora da Terra praticamente, ela está numa posição em que nós podemos considerar que ela está ainda no nível terrestre. Tá? Por quê? A Terra ela tem várias camadas de ar e essas camadas também são consideradas ainda a Terra. Então a Lua está lá no finalzinho da nossa camada atmosférica e uma posição que não deixa nem ela cair e nem ela ir embora. Tá bom? E aí hoje vai ser a primeira parte, porque essa aula foi dividida em duas partes. Na primeira parte nós vamos conhecer sobre as teorias de seu surgimento, como está mostrando aqui, seus movimentos e suas fases. As suas fases vai começar hoje e vai terminar na próxima aula, tá bom? E aí a primeira coisa que eu queria falar seriam essas teorias, né? Existem várias teorias de como surgiu a Lua. A primeira teoria que eu vou trazer hoje, que no caso eu vou trazer apenas duas, é a teoria da captura. O que seria essa teoria da captura? Seria a teoria em que acredita-se que a Lua era um corpo celeste que estava vindo em direção à Terra e ao chegar aqui próximo à Terra foi presa por seu campo gravitacional e ficou rodando ali como é assim até hoje. Como assim, Júnior? Preso pelo campo gravitacional. A Terra ela tem uma força de atração pelos corpos que faz com que eles fiquem presos nela. É por isso que quando, por exemplo, uma pessoa está em cima da Terra e a outra está do outro lado, a outra pessoa não cai, porque a Terra está puxando em direção a ela mesma, em todas as suas posições. No caso da Lua não é diferente, a Lua está rodando, né? E aí a Terra está puxando em direção a ela, assim também não com muita força. Logo ela fica presa, mas consegue ter um movimento, tá bom? E aí essa teoria da captura seria essa, quando diz que a Lua seria um corpo que veio do espaço, passou próximo da Terra e ficou preso girando até hoje. Tá? A outra teoria, que também é uma teoria muito aceita, inclusive uma das mais aceitas hoje, né? Lembrando que a palavra teoria ela significa suposição, a gente não tem certeza.
Tá? Só pode ter certeza quando for provado. No caso da Lua, ainda não foi provado, então são teorias que são criadas. E aí, a teoria da colisão, né, a grande colisão, acredita-se também que a Terra sofreu uma grande colisão com outro astro que veio do universo, e essa teoria causou um espalhamento de partículas, né, de pedaços, que ficou preso lá na órbita da Terra. Lembra lá da gravidade? A gravidade segurou esses corpos que ficaram rodando. Após bilhões de anos, esses corpos pequenininhos começaram a se juntar, os fragmentos, e ficou um corpo só, como você pode ver aqui na imagem. Dá uma olhadinha, por favor. A primeira imagem, nós temos aí o corpo sendo chocado com a Terra. Depois você tem aí o fragmento que está girando em torno da Terra. E a última imagem mostra que esses fragmentos foram juntados e acabou formando o que nós chamamos hoje de Lua, tá? E aí essa teoria é a mais aceita. Tem outras também, tá? Um pedaço da Terra que foi retirado, enfim, tem várias coisas que poderiam estar sendo falado aqui, mas eu trouxe os dois principais, tá bom? E aí eu queria também falar uma coisinha especial sobre elas, assim, por exemplo, a Terra, a Lua, ela gira em torno dela mesmo, né? Como você já aprendeu em outros assuntos, o girar em torno de si mesmo seria justamente o movimento de rotação. A Lua leva mais ou menos 28 dias para fazer esse giro aí, tá bom? Um outro movimento é o que ela faz em torno da Terra, que também poderia ser chamado de translação, mas nós denominamos revolução, certo? Essa revolução é o movimento que a Lua faz em torno da própria Terra. E juntamente com a Terra, a Lua faz um outro movimento, que é um movimento em torno do Sol. Dá uma olhadinha na imagem rapidinho, ó. Eu tenho aqui, ó, na imagem você consegue ver a Terra, a Lua girando em torno delas mesmas, né? E girando em torno do Sol, fazendo um movimento que nós chamamos de translação. Esse movimento de uma volta inteira em torno do Sol leva ao que nós chamamos de um ano, que seria 365 dias, tá bom? E aí as fases da Lua. A gente chega no final, né, já praticamente da nossa aula, mostrando que a Lua ela tem fases. E por que essas fases? É justamente isso que eu queria deixar como desafio para você. Tentar entender um pouquinho melhor por que a Lua ela tem essas fases diferentes. Porque às vezes a Lua está aparecendo cheia, como mostra a imagem. Às vezes minguante, que é um pedacinho só dela. E às vezes crescente, que é o outro lado do pedaço. E também ela nova é quando você não consegue visualizá-la, né? Por que isso acontece, né? Já te dizendo que na próxima aula da gente nós vamos falar sobre isso e tentar mostrar materialmente como isso funciona, tá bom? Então, a nossa aula chega ao fim, deixando essa curiosidade para vocês e esse desafio. Por que a Lua ela tem fases diferentes? Qual o motivo principal para isso, tá bom? Na próxima aula eu vou te responder, tá bom? Chegamos ao fim da nossa aula, te agradeço, fica com Deus, até a próxima semana, se Ele quiser.